Então, muito boa tarde. Em nome do Grupo de Trabalho, dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade para reunir connosco nesta audição, para ouvirmos também os vossos contributos sobre o propósito deste Grupo de Trabalho, que foi criado especificamente para avaliar a revisão da Lei nº 62 de 2007, relativa ao regime jurídico das instituições de ensino superior. No âmbito deste grupo de trabalho já realizámos audições a várias entidades e estamos naturalmente disponíveis para receber também os vossos contributos escritos ou da forma que entendam mais útil durante todo este processo que agora ainda temos pela frente até à efetivação da revisão da lei. Esta audição será efetuada nos seguintes termos. Têm uma primeira intervenção de 15 minutos, seguir-se-ão as intervenções dos diferentes grupos parlamentares e, no final, voltarão a ter um tempo de 15 minutos para a vossa intervenção final. E, portanto, não sei se será a Senhora Presidente a fazer a intervenção inicial. Tem a palavra. Instantes. Portanto, queremos começar por agradecer esta oportunidade de estar aqui. Não é, digamos, o nosso primeiro relacionamento com o tema. Foi algo que, obviamente, o regime jurídico das instituições de ensino superior sempre foi algo que achamos que teríamos que nos debruçar e, portanto, temos vindo, dentro da medida que nos tem sido permitido, aportando o nosso contributo. Estamos aqui hoje, portanto, representando a rede dos professores de estudante, com a sua Presidente. Eu fui a anterior Presidente e o atual Vice-Presidente. Exatamente para, enfim, contextualizar aquilo que eu tinha dito, que este é um assunto que realmente nos interessa. Logo em 22, quando tivemos a oportunidade de estar reunidos com o Secretário de Estado, questionamos porque, enfim, o RGES era uma lei que era suposto ter sido revista ao fim de 5 anos da sua publicação e o que não tinha acontecido. Portanto, questionamos sobre se iria acontecer e quando nos foi dado conhecimento de que haveria essa possibilidade, começamos então a trabalhar. E tem sido algo que tem sido, portanto, permanecido no nosso raio de atenção mesmo, mudando nós de órgãos sociais e passando de umas comissões, portanto, de uns órgãos sociais para os outros. Tentamos depois, e fizemos, pedir exatamente audições com os diversos grupos parlamentares, porque, portanto, nos pareceu fundamental, portanto, fazer chegar a nossa posição, porque, efetivamente, relativamente aos provedores, o artigo 25, na versão inicial, era muito escasso, reduzido, não dizia quase nada, e, portanto, tivemos a oportunidade de fazer esses encontros com aquelas bancadas que, efetivamente, tiveram a oportunidade de nos receber. Depois, entretanto, houve remodelações, iniciou-se um novo ciclo, e portanto, tendo reportado à Comissão de Trabalho sobre o RGES, sob a forma de um documento, onde tentamos elencar os diversos pontos, foi com satisfação, digamos assim, e sentimento de dever cumprido que vimos que na atual proposta, portanto, os nossos contributos também tinham sido tidos em conta. Queríamos só contextualizar de que, portanto, a missão da rede, efetivamente, é ser um foro muito estável e permanente para trabalharmos todos juntos. Os provedores são cerca de uma centena, mas estão, hoje em dia, e desde há 6 anos para cá, efetivamente organizados de uma forma que trabalham muito em conjunto e estes contributos saíram da rede e com o contributo de toda a gente. Isto porque nós fazemos encontros nacionais, já houve um encontro nacional sobre este tema, fazemos encontros intercalares,
fazemos encontros mensais por Zoom, onde este tema foi amplamente discutido em mais do que um deles para chegarmos ao documento que vos trouxemos, e portanto, podemos aqui afirmar com toda a garantia de que, efetivamente, o que trazemos aqui é o sentir e o pensar dos provedores do estudante organizado em rede. Só para termos uma noção, sendo que o número de instituições, todos sabem mais ou menos, não é, que o equilíbrio de forças entre o número de instituições de per si, entre universitárias, politécnicas públicas e privadas, se virmos dessa forma, o equilíbrio de forças parece mas se efetivamente considerarmos sob o ponto de vista dos estudantes, sabendo nós que efetivamente os estudantes estão maioritariamente no ensino público, quer universitário, quer politécnico, efetivamente a nossa abrangência é de 80% dos estudantes. Portanto, aqueles eram os números do país, estes são os números da rede, porque nós podemos afirmar que efetivamente todas as universidades, todos os politécnicos públicos já fazem parte da rede, dos privados nem tanto, mas efetivamente a população que representam é menor e, portanto, vê-se que ambos os gráficos têm uma distribuição semelhante. Pronto, e temos aqui finalmente a distribuição dos vários provedores pelos subsistemas, representamos todos na própria comissão, portanto, executiva da rede, também todos os subsistemas estão representados e daí termos um profundo conhecimento das diferenças e das características especiais que cada um deles tem. Okay? Pronto. Muito obrigada. E então passarei eu a apresentar, depois de termos conhecimento desta nova proposta de redação do novo RGES, e tentamos fazer aqui uma espécie de comparação e de algumas pontos que gostaríamos de ver aqui também esclarecidos ou elucidados relativamente ao que aparece. Portanto, apareceu esta proposta, o nosso documento, que agora percebi-me que não tinha enviado para esta comissão, embora pessoas desta comissão tenham tido conhecimento dele, porque a priori nós já fizemos, portanto foi um documento que nós fizemos o ano passado, enviamos à comissão, que na altura era presidida pelo professor Alberto Amaral, foi enviado para eles, fomos ouvidos, todos os grupos parlamentares até à altura também ouviram, como disse aqui, aberta. Portanto, o nosso documento era distribuído por estes pontos todos. Relativamente a estes pontos, nós vemos que no documento da proposta, aqueles que estão ali a verde já se encontram na realidade, já se encontram introduzidos, que muito nos agradou, porque realmente a figura do professor distante era uma figura que, no RGES, ela aparecia e nós, enquanto rede, percebemos que todas as instituições tinham um provedor, mas tudo com regulamentos completamente diferentes. Portanto, uns tinham um tipo de duração, tinham um tipo de preferências, e então resolvemos também fazer uma proposta para que fosse uniformizado ou harmonizado, por assim dizer, a nossa proposta. Portanto, todos estes, como disse, já estão consignados, e então passaria aqui ao ponto que gostaria de abordar com esta comissão, que a primeira tem a ver com a eleição de provedor. Nós notamos aqui na proposta que é feita aqui, a eleição do provedor é feita pelo Conselho Geral, e reparamos, enquanto estamos aqui em confronto com instituições públicas e instituições privadas, o Conselho Geral não é um órgão que apareça nas instituições privadas. Portanto, foi por isso que nós, na altura, pusemos que a eleição é nos termos instituídos, por cada uma das instituições, para considerarmos realmente o Conselho Geral ou a Comissão Instituidora, no caso das privadas. Foi por isso que nós pusemos esse propósito, mas se calhar aqui não. E havia uma coisa que nós achámos extremamente importante, e se realmente nos puderem ajudar a isso, é que devia ser sempre sobre proposta dos estudantes ou da Associação de Estudantes. Portanto, é muito importante que a eleição do provedor seja feita com a anuência dos estudantes. Portanto, devem ser os estudantes que a devem propor ao Conselho, se assim o entenderem, porque também gostaríamos de falar de um caso de dois provedores, que é do Instituto Politécnico de Leiria e a Escola Superior de Hotelaria de Estoril, onde a eleição de provedor é feita diretamente pelos estudantes dessa instituição. Portanto, temos estes dois casos. Nas restantes, realmente não é isso que acontece.
mas agora, como se fala na eleição direta pelo reitor, também poderia ser uma coisa que poderia ser posta, ser colocada, a eleição do provedor de estudantes ser feita pelos estudantes. De qualquer maneira, aqui nesta proposta, merece-nos dizer que era necessário colocar que era sobre proposta da Associação de Estudantes, do órgão que representa os estudantes de cada uma das instituições. E já agora, se pudesse ser, não ser só o Conselho Geral, porque o Conselho Geral aparece muito nas instituições de ensino superior públicas, nas privadas não aparece. Aqui outro ponto tem a ver com a natureza do provedor. Portanto, também já está aqui, dois pontos que também foram aqui um bocadinho propostos, mas aqui nós achamos, da experiência que temos tido na rede, e depois das nossas conversas todas, é que a pessoa que é um provedor de estudante deve ser uma pessoa que conheça bem a instituição de ensino superior, principalmente onde se insere. Porque nós reparamos que os nossos colegas que estão em instituições que na realidade conhecem bem o meio e onde são os pontos que devem ser abordados, é muito mais fácil e torna a vida do estudante e das pessoas que recorrem ao trabalho dele importante para aqui. Portanto, aquilo está bem, mas a única coisa que nós realmente gostaríamos de realçar aqui é que o conhecimento do ensino superior e da instituição onde se insere também é um ponto muito importante. A independência é um ponto importantíssimo, não é? Direito e dever. É proposto aqui que é emitir recomendações, mas em sítio nenhum diz que estas recomendações devem ser públicas. Porque a pessoa não pode tratar, claro, considerando sempre o grau de confidencialidade dos alunos. Os alunos nunca aqui, nem os estudantes, estão colocados em causa. Mas quando é feita uma recomendação, essa recomendação deve ser até para eles, de alguma forma, tornada pública para que a possam conhecer. Portanto, é um dos pontos aqui que está. É dito que é necessário emitir recomendações, mas a natureza, como essa recomendação depois é feita, é que não é nada dito. Há um ponto que não é aqui importante, que também foi muito discutido connosco dentro da rede, que tem a ver com quando ela não é utilizada, porque é que ela não é, portanto a recomendação é feita pelo provedor, porque é que ela não pode ser usada. Pode não ser, não é? Mas nós só gostávamos de saber é o porquê, é sempre o porquê dela não ser utilizada. E outro ponto extremamente importante é o dever de colaboração que todos os órgãos e serviços da instituição de ensino superior devem ter com o provedor para que realmente o trabalho também possa ser de alguma maneira mais facilitado. Como nós costumamos dizer, nós sozinhos não somos nada, mas tivemos toda a gente da instituição a ajudar-nos de alguma maneira, o nosso trabalho flui de uma maneira muito diferente. Há aqui um ponto que não aparece em sítio nenhum e que está aqui porquê? Porque nós temos 2 casos de provedores que têm um suplemento de salário. E, portanto, nós depois também achamos que poderia ser incluído, embora seja um bocadinho incluído aqui no ponto 6, se o provedor for considerado um órgão de gestão ou do Governo, diz o ponto antigo do ponto 106 do RGES, que os órgãos devem ser considerados também com o remuneratório. Damos aqui 2 casos que já fomos presentes no pedagógico e como agora a Berta tem suplemento, eu fui durante muito tempo também presidente e tinha sempre um suplemento remuneratório. Nós achamos que o trabalho fosse diferente, portanto, uma das coisas que nós também estávamos a propor, principalmente porque temos 2 casos que já aí acontecem. E depois, há aqui um ponto que nós só gostaríamos de ressalvar, que está aqui no sua proposta, a exclusão de o provedor poder intervir em casos de atos de natureza científica. Nós não queremos intervir em atos de natureza científica, mas podemos poder atuar em casos de mediação. Portanto, se houver alguma mediação com o aluno que tenha a ver com atos científicos, atos de cariz pedagógico, por exemplo, o professor não lança as classificações na devida altura, não vamos interferir com o professor, ele tenha os métodos, não é isso que nós queremos. Mas achamos que este artigo, naquelas pessoas que realmente são mais leitoras da lei, podem levar à letra. E, portanto, aqui só para a mediação, para a informação, achamos que se calhar pode contribuir para que o trabalho não seja depois tão fácil. E, finalmente, os pontos que nós gostaríamos de ver aqui clarificados têm a ver com a participação dos estudantes na escolha do provedor, que nós aí achamos que realmente é muito importante os estudantes terem uma palavra a dizer. A possibilidade da eleição direta, não é? Também era uma possibilidade que podia ser feito.
que o provedor deve ser uma pessoa realmente com reconhecido mérito e conhecimento adequado do ensino superior e da instituição de ensino superior onde será provedor, a natureza pública e disseminada das recomendações do provedor, o dever de colaboração do provedor dentro da própria instituição, a nossa fundamentação da não adoção da recomendação, que pode ser não. Nós não estamos a dizer que as nossas recomendações têm que ser todas aprovadas. O nosso dever é de recomendar e realmente ver. Agora, não foram adotadas, gostaríamos só de saber o porquê de não terem sido adotadas. A natureza mediadora informativa do ação do provedor não pode estar limitada. É aquele caso que aparecia ali que nós não temos que interferir, e não temos que interferir na realidade em ações científicas. Temos é que podemos interferir como mediadores nesse tipo de ação. E, finalmente, o regime remuneratório como parte dos órgãos de gestão. E agradeço já a vossa atenção, e eram isto os nossos contributos para analisarmos e discutirmos hoje aqui nesta comissão. Muito obrigada pela sua intervenção. Usará agora da palavra a senhora deputada Gabriela Cabilhas, do Grupo Parlamentar do PST. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar a Rede Portuguesa de Provedores de Estudantes do Ensino Superior, toda a comitiva aqui hoje presente. Agradecer também a partilha e os contributos que aqui fizeram, além dos contributos já enviados, e de facto vemos que este processo de reflexão do RGE está a ser participado e também dentro da rede dos provedores do estudante, o que certamente será essencial, porque este processo participado está a ser levado a cabo quer pelo Governo, mas também nesta Casa, porque o nosso objetivo é claramente obter um regime jurídico melhor do que o existente e, portanto, é uma matéria tão fundamental ao ensino superior que carece desta participação. Nós também sabemos que o setor aguarda com expectativa há demasiado tempo este processo de revisão, como aqui também foi revisto, porque o diploma está em vigor desde 2007 e devia ter sido avaliado, e por isso este Governo apresentou já uma proposta para a revisão do RGES, portanto em dezembro passado, e que estamos agora a discuti-la. E por isso vou focar-me inicialmente na proposta apresentada pelo Governo, que permite a evolução e a flexibilização do sistema binário, reforça a estabilidade e a previsibilidade orçamental, dissociando de ciclos políticos e, portanto, conferindo também maior autonomia para que as instituições possam desenvolver os seus projetos a médio e a longo prazo, mas para esta audição e tendo em conta a atividade do provedor do estudante, eu gostava de destacar que a proposta promove a democraticidade essencial à vida interna nas instituições, com o processo de eleição do reitor mais aberto, mais participado, por uma eleição direta e alargada à comunidade. Nós bem sabemos que a face mais visível do Conselho Geral está na eleição do reitor ou do presidente e menos na atividade de visão estratégica, de acompanhamento e de fiscalização, e, portanto, procurou-se uma solução reforçando a independência também do Conselho Geral. Depois também introduz regras para combater a endogamia, reforça a importância da inovação, do bem-estar e do sucesso ao adicionar o Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior, mas também ao mencionar o papel das instituições na promoção do bem-estar e da saúde mental dos estudantes. E depois explicita as competências e a eleição do provedor do estudante. Como eu disse inicialmente, nós conhecemos os contributos que nos foram remetidos para o artigo 25º do RGES, portanto o original, e como aqui foi dito, muito escasso na definição da figura do provedor, e conhecemos as preocupações com a função, a natureza, a eleição, a duração do mandato, as incompatibilidades e a independência no exercício destas funções, e por isso dizer-lhes que os contributos que aqui apresentaram, muito específicos, muito concretos, vão merecer por parte deste grupo parlamentar a nossa melhor atenção, a nossa melhor reflexão e o aprofundamento que se quer também fazer nesta fase. Mas uma vez que a proposta do Governo contempla, no nosso entender, alterações que são significativas e que procura dar resposta às várias preocupações e, aliás, vai e apresenta uma proposta robusta sobre a figura do provedor, eu questiono
questiono-lhes se as prioridades identificadas por este Governo se merecem a vossa concordância e depois que avaliação fazem a outras propostas, portanto, além da figura do provedor, mas que também dizem respeito à atividade do provedor. E eu gostava muito aqui de valorizar essa mesma atividade. E, portanto, para além da estrutura jurídica que hoje aqui já apresentaram também a vossa perspectiva e desta definição legislativa, eu quero aproveitar também a presença de Vossas Excelências para, no fundo, perceber e explorar um bocadinho mais os resultados da atividade do provedor do estudante nas várias instituições, obviamente salvaguardando a diversidade das instituições, mas no fundo perceber que barreiras é que encontram na vossa missão, para o desenvolvimento pleno e efetivo da vossa missão. Falaram-nos aqui também do dever de colaboração, portanto, qual é que é o relacionamento que encontram hoje entre estudantes, associações de estudantes e órgãos de governo, e que queixas e que reclamações são maioritárias, ou seja, falamos de índole pedagógica, económico-financeiras, relacionadas com o assédio. Depois, ou outra que queiram identificar. Depois, como é que avaliam também a participação no ensino superior de estudantes diversos, falo de adultos, estudantes internacionais, estudantes atletas, trabalhadores estudantes, e depois quais são os principais problemas que detectam nas instituições na relação com os seus estudantes e como é que pode o Poder Legislativo contribuir para apoiar a superação desses mesmos problemas e para valorizar os aspectos que se revelam ser de boas práticas. Depois, este Governo também está a avaliar o sistema da ação social, porque queremos ter um sistema com desenho mais adequado e, nesse sentido, que significado é que também atribuem a esta iniciativa e o que é que os provedores do estudante consideram mais premente para o combate ao abandono escolar e para a promoção do sucesso académico. E, por fim, e uma vez que o Governo tem o compromisso de estar a avaliar e a rever instrumentos legislativos fundamentais ao ensino superior, como é o caso do RGES, mas no vosso entendimento e de acordo com a experiência acumulada dos provedores, que outros instrumentos legislativos podem ser revisitados em paralelo também com a revisão do RGES. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada, Sra. Deputada. Usará da palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, pelo Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimento as senhoras deputadas e uma saudação especial aos representantes da rede de provedores do estudante do ensino superior. Agradeço a intervenção inicial e gostaria de destacar o que foi referido sobre a eleição do provedor sob proposta das associações de estudantes e creio que da parte do PSD, que eu subentendi, não foi explícito, que haverá um compromisso nesse sentido. Não sei se sim ou não, mas da nossa parte é um ponto que nos parece relevante. Mas eu não gostaria de deixar de sublinhar que esta questão do provedor do estudante foi uma criação vossa das instituições de baixo para cima e comprovaram que eram necessários para a dinâmica das instituições e, felizmente, agora o RGES dá a resposta, isto é, essa é uma prova de civismo nascida de baixo. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é esta. Será que o que ficou por regulamentar não é da autonomia de cada instituição do ensino superior? Isto porque a lógica de revisão do RGES vai muito no sentido do reforço da autonomia das instituições. E a questão é, no caso do provedor, onde é que cabe essa autonomia? Portanto, uma parte está regulamentada, outra seria da autonomia. Agora, há aqui um outro aspecto que é a fórmula jurídica com que é definida a função do provedor, que está no artigo 25º, que os senhores conhecem. Quem lê, como eu, de fora, não é, fica com a ideia que a função do provedor está definida num equilíbrio entre uma função social, portanto, aproximar-se dos estudantes e das associações, e uma função pedagógica, que é aproximar-se dos conselhos pedagógicos, das unidades orgânicas, da parte, digamos assim, mais científica. E a questão é saber se esta fórmula jurídica proposta pelo Governo se é objetiva, simples, de rápida compreensão, porque é preciso que o próprio universo de estudantes perceba de forma simples a função do provedor e também para facilitar a colaboração dos outros órgãos das instituições que foi aqui referida. Agora, num outro domínio, portanto, a proposta do RGES é um documento complexo, em que as partes estão ligadas, e o Governo propõe um ponto que para nós
devia de ser óbvio há muito tempo, mas que agora aparece na lei de forma clara, que é a valorização do conhecimento. Isto é, a ideia da comunidade académica estar organizada em torno do uso livre da razão crítica, e o número 2, e neste caso cito, abro aspas, diz assim: as instituições de ensino superior promovem, no respeito pela liberdade de pensamento e juízo crítico, a procura do conhecimento como um fim em si mesmo. Portanto, esta parece-nos também um papel central da figura do provedor, mas que também terá impacto na renovação ou na alteração da cultura estudantil. Isto é, os estudantes são parte integrante e fundamental das instituições do ensino superior. E o que este aspecto da lei está a dizer é que o dever maior de cada estudante é investir por si mesmo na ciência, no conhecimento, na autodisciplina da leitura, da escrita, da reflexão. E nós podemos ter o melhor regés do mundo, as melhores leis do mundo, mas a qualidade do ensino superior depende da atitude subjetiva de cada estudante em relação à ciência e ao conhecimento. E, portanto, a questão é esta: será que faz parte da missão do provedor ajudar a valorizar a ciência entre os estudantes, isto é, valorizar o ato de estudar, ou aquilo que seria a filosofia, o amor ao conhecimento? É que isso, neste momento, significa a despolitização dos meios estudantis. Portanto, ou vamos para uma tendência do conhecimento, ou vamos para uma tendência de politização. E isto não é intervenção em atos de natureza científica, como muito bem referiu, mas no âmbito da cultura estudantil, que me parece fazer parte da função de provedor. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Segue agora a intervenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal com a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Agradecer também aos representantes da Rede Portuguesa de Provedores de Estudante de Ensino Superior, quer a vossa intervenção inicial, com alguns contributos que também tenho em vista aprofundar ao longo da minha intervenção, mas também os contributos que já foram enviando ao longo deste período temporal, que é demasiado longo para uma revisão de um documento tão basilar no dia-a-dia e na estratégia que as instituições de ensino superior devem ter e que para nós nos parece fundamental. E no âmbito da revisão deste diploma, analisamos alguns dos fundamentos e algumas das propostas que apresentam em relação a esta revisão, tendo sempre em vista o respeito supremo dos interesses do estudante. Eu gostaria de realçar isto aqui, porque isto é bastante relevante. Relativamente a outras entidades que foram passando aqui ao longo destas audições nos últimos meses, há demasiados temas a serem revistos neste diploma, portanto, não foram assim tantas a focar esta necessidade, mas ainda assim eu gostaria de realçar que associações académicas e federações académicas estão bastante empenhadas em rever este artigo 25 do RGES e têm prestado diferentes considerações relativamente a este ponto. Nomeadamente, foi uma figura que ficou aquém das expectativas na elaboração do RGES e que, por isso mesmo, merece uma reformulação de fundo. Deve ser, eventualmente, composta por duas entidades, um estudante e uma entidade externa. Deve ter uma relação próxima com a Federação ou com a Associação de Estudantes e a relação com a comunidade estudantil. Provavelmente ser um membro externo que garanta uma análise de processos feita de uma forma transparente e sem conflitos de interesses. Foi também referido que não deveria existir qualquer tipo de vínculo laboral e que esta pessoa deveria conhecer bem a instituição e deveria ser eleito em sede de Conselho Geral, com o parecer da Federação Académica, muito em encontro daquilo que já foi dito por Vossas Excelências. Além destas questões, salientar também a importância dos relatórios anuais e da boa condução das queixas dos alunos, bem como o anonimato, parece-nos muito relevante, e também esta situação é referida no documento que vocês elaboraram. Salientam que a figura do provedor de estudante não foi devidamente regulamentada, como eu já disse,
uma vez que não foram asseguradas condições essenciais para o exercício das funções do provedor, cabendo por isso às IES definir quais são os contornos da ação do provedor. Sendo nós, Iniciativa Liberal, a favor da autonomia das instituições e indo o RGES parece-nos no bom caminho de consagrar e deixar clara a importância da autonomia das instituições, a minha primeira pergunta é precisamente quais são os prós e os contras, na vossa opinião, de ser cada instituição a definir o seu regulamento contra a ação do provedor, salvaguardando sempre a existência, a imparcialidade e prossecução do mesmo. O atual projeto de proposta de lei elaborado pelo Governo contempla mais informação quanto ao funcionamento desta figura e eu queria perceber se já tiveram a oportunidade, e uma vez que já tiveram a oportunidade de ver vertidas nesta proposta algumas das vossas considerações, se consideram que são suficientes para uma condução da atividade do provedor e as que não se encontram contempladas, perguntar se põem em causa o desempenho das suas funções. Na proposta elaborada pelo Governo, o provedor pode ser, e passo a citar, docente da própria instituição, individualidade externa de reconhecimento de mérito, com conhecimento e experiência relevantes para o exercício da função, e refere ainda que os estatutos podem determinar a dispensa do exercício da função de docente. A minha pergunta é se consideram que uma só pessoa pode, de forma isenta, corresponder à idoneidade que se pretende para o cargo. Se o facto de duas pessoas, como já foi proposto, nomeadamente por outras entidades, não poderia consubstanciar uma forma mais isenta da ação do provedor de estudante. Relativamente ao facto de poder ser um docente a exercer o cargo, o documento não é inequívoco quanto ao exercício da função e refere apenas que o Estatuto pode determinar a dispensa. Parece-nos que esta pode ser uma incompatibilidade que deveria ser mais bem salvaguardada e eu queria ouvir a vossa opinião relativamente a isto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Peço só 5 segundos para fazermos uma troca aqui na coordenação da mesa. Muito obrigada. Agora, em substituição da Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Ferreira, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Depois de ouvir a vossa apresentação e também agradecer o facto de me terem partilhado connosco antes esta mesma apresentação, os contributos que levantam são de facto muito pertinentes, sobretudo pela diversidade que temos hoje nas instituições de ensino superior relativamente às questões relacionadas com o provedor de estudante. Também as sugestões que vocês apresentam e também aquilo que é avançado na proposta conhecida que está em discussão ainda, não chegou formalmente ao Parlamento, mas que conhecemos do governo, do atual governo, faz de facto sentido a participação dos alunos também na escolha e na eleição do provedor. É muito importante a definição do perfil do provedor, que isso é, eu diria, um dos aspectos que mais diverge entre as instituições de ensino superior, daqueles que estão em funções, e, naturalmente, que é desejável para as instituições de ensino superior e, sobretudo, para o público a quem o provedor se dirige, que são os estudantes, que tenham um conhecimento profundo da realidade onde vão intervir. E, portanto, pedia novamente para, tendo em conta também esse perfil que preconizam, se veem esta necessidade de robustecer a figura de provedor, do provedor de estudante, através de uma provedoria, uma estrutura mais consolidada e de que forma funcionaria essa organização. Depois, aproveitando também a vossa perspectiva,
questionar-vos sobre 3 pontos fundamentais, naturalmente pedindo que a vossa intervenção fosse relacionando estes pontos fundamentais com o papel do provedor do estudante. E um deles tem a ver com o sistema binário, se é particularmente relevante para aquilo que preconizam para as novas características, o novo perfil, o novo espaço de intervenção dos provedores de estudantes, se é relevante a continuidade de um sistema binário ou se é indiferente ou seria até mais vantajoso um sistema único. Depois, também as questões da autonomia financeira das instituições de ensino superior que podem ser reforçadas na revisão do RGES e, portanto, se isso implicaria também ações específicas relacionadas com neste caso, as atividades do provedor do estudante. E também como é que vem esta evolução da eleição do reitor, no caso das universidades, do presidente, no caso dos institutos politécnicos, de um modelo restrito pelo Conselho Geral e a sua evolução para uma eleição direta e atendendo às percentagens que são propostas com uma percentagem significativa relativa à participação dos alunos e também com a introdução de novos elementos externos na figura dos ex-alunos. E também era importante ver, até porque, dada a vossa experiência sempre de contactar com estudantes que depois se tornam ex-estudantes, como vem a participação dos ex-alunos, nomeadamente na eleição do reitor ou do presidente do Instituto, mas também noutras atividades que existem nas instituições de ensino superior. Por isso, as minhas questões eram, pedia-vos que se centrassem nestes 3 domínios e também que densificassem mais como é que veriam a organização dentro de uma instituição de ensino superior, de uma estrutura mais robusta, que não fosse só a figura do provedor, mas de uma provedoria do estudante. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a intervenção final, até 15 minutos, passo a palavra à Sra. Presidente da Rede Portuguesa dos Provedores de Estudantes do Ensino Superior. Muito obrigada. Temos que agradecer realmente os contributos que nos foram aqui também dados e eu vou tentar responder. A Berta, entanto, vai vendo se eu falhar alguma coisa. Portanto, relativamente ao da Sra. Deputada Ana Gabriela, que já teve a oportunidade de também estar connosco noutras condições relativamente a isto, na realidade, o nosso relacionamento com toda a instituição e cada vez mais tem sido com as associações de estudantes, com os órgãos de gestão, até porque isso foi visto nos nossos encontros nacionais. Portanto, nós fizemos há cerca de 2 anos, fizemos em Portimão a primeira vez um encontro nacional onde o tema era sinergias entre os professores de estudantes e as associações e federações académicas. Realmente é um ponto extremamente fulcral os alunos estarem connosco. Portanto, todos os estudantes de ensino superior devem ter uma participação com os professores de estudantes. Eu posso falar por mim própria, que tenho uma reunião mensal sempre com a Associação de Estudantes. E, portanto, tento também falar e discutirmos, analisarmos dentro da rede cada uma das nossas experiências para tentar ao máximo colmatar algumas dificuldades que alguns provedores possam ter tido em conseguir contactar e de que forma é que podem contactar e de que forma é que se podem fazer. Portanto, nós temos tido esse relacionamento muito bom sempre com as associações. Como disse, nós em Portimão tivemos a reunião com essas federações e até as próprias associações acharam que foi um ponto extremamente importante e fulcral para eles verem a ação dos provedores e o que nós faríamos, que nós não estamos num estante e eles estão... Não, realmente nós temos que falar uns com os outros, que é muito importante. Relativamente aos pontos que também falou e perguntou, a maior parte dos nossos assuntos são administrativos, quase todos os pontos, propinas, inscrições,
50%, mais 50%, que isso pode ser facilmente revisto em todos os nossos relatórios dos provedores de estudantes, que na maior parte dos casos são públicos, que é outros pontos muito importantes que nós temos falado dentro da rede, é que realmente o relatório anual do provedor deveria ser obrigatório e público. Nós descobrimos que algumas instituições ainda não é obrigatório e muitos deles não são públicos. É importante serem públicos para a pessoa saber que trabalho é que o provedor de estudante o faz. Todos nós utilizamos numa nomenclatura que já foi também há uns anos aprovado, que tem a ver que os processos são administrativos, ou são pedagógicos, ou são de ação social, ou são de outro tipo de assuntos, onde se incluem, por exemplo, os temas de assédio e a questão. Relativamente ao tema de assédios mais próximos, ou nos últimos anos, eles têm aumentado, na realidade. Muito, alguns até de mais assédio moral que assédio sexual. Portanto, mas nomeadamente no nível de um terceiro ciclo, nós temos alguns casos de assédio moral. A nível dos atletas, não foi quase que escolhido, mas na última hora de provedor o nosso tema foi realmente ver o estatuto, a lei versus a regulamentação dos estudantes atletas nas instituições de ensino superior. Portanto, tivemos o prazer de ter connosco o Dr. Ricardo Nora, que é o Presidente da FADU, que falou para os provedores relativamente à importância que cada uma das instituições devia ter quanto aos atletas de alta competição. A ação social é um ponto que a senhora deputada Ana Gabriela focou e é, se calhar, um dos nossos próximos pontos que nós temos para discussão no Encontro Nacional, que tem a ver realmente com pontos como alojamento, como bolsas, como desporto e como saúde mental, que é muito relacionada com isso. Relativamente ao abandono escolar, vamos ter no próximo dia 7 de fevereiro, aqui em Lisboa, na Universidade Europeia, um encontro intercalar, onde todo esse ponto vai ser analisado pelos provedores, pelas federações e associações académicas que estão convidadas para o evento e para todos os órgãos de gestão que os provedores entendam por si convidar para estar aqui para discutir este nosso ponto. Finalmente, relativamente aos instrumentos legislativos, como disse, achamos que realmente já havíamos versado muitos dos nossos pontos neste novo RGES, porque, se calhar agora respondendo um bocadinho ao que a senhora deputada Isabel perguntou, cada uma das nossas instituições, cada uma tinha regulamentos diferentes, portanto, aquilo havia um bocadinho de desentendimento. Nós tentamos aqui ao máximo foi harmonizar todo o nosso papel enquanto provedores e só conseguimos isso realmente pela partilha. E como já foi aqui dito, nós mensalmente temos reuniões, presumo, claro, que nos encontramos, mas temos 2 reuniões presenciais ao longo do ano e, portanto, vamos discutindo e analisando os pontos. Agora passava aqui, eu acho que consegui responder a tudo. Então passo a palavra do Conselho Consultivo, a engenheira Berta Batista. Certo. Pronto. Tentando responder às várias questões que foram colocando. Portanto, a primeira é se há ou não concordância da rede relativamente ao documento apresentado. Sim, sendo certo que, portanto, não é difícil, que, relativamente à versão inicial, onde havia apenas aquele mero artigo tão vago, não era difícil sentirmos satisfeitos. Sentimos muito satisfeitos porque achamos que, efetivamente, grande parte das nossas reflexões, mas que essas reflexões, por favor, entendam-nas. Nós, exatamente por causa do exercício desta função, nós tentamos ser independentes, imparciais, abrangentes, inclusivos, tendo a perfeita noção dos 4 subsistemas que existem. Portanto, se calhar há uma coisa ou outra que não é totalmente do agrado ou mais adequada num dos subsistemas, mas foi a posição de consenso que se encontrou. Portanto, sim, há concordância, uma aprovação generalizada relativamente a esta versão. Obviamente poderá sempre ser melhorada, mas sim, há essa concordância. É óbvio que há limitações, nomeadamente a senhora deputada da Iniciativa Liberal levantou muito bem, por exemplo, a questão das incompatibilidades. Nós gostaríamos que efetivamente o provedor não exercesse as funções docente, porque efetivamente levanta a questão de a quem é que o estudante recorre se for uma questão, por exemplo, com esse docente.
Mas a verdade também é que temos conhecimento da realidade das instituições muito mais pequenas que têm imensa dificuldade de conseguir sustentavelmente manter a figura de um provedor que não exerça, que não faça as funções do docente. Portanto, será importante que o regulamento, depois da instituição, salvaguarde, clarifique, sem sombra de dúvidas, a quem é que, se não for possível a isenção do serviço docente, a quem é que esse estudante recorre nesse caso. Depois vocês, vários, colocaram a questão sobre a autonomia da instituição versus se deveria as coisas estar mais regulamentadas ou se darem mais deixar na autonomia. Reparem, o provedor é por instituição. Nós não achamos que tem que ser tudo igual, mas achamos que há condições para o exercício do cargo e valores que têm que ser comuns a todos. Portanto, achamos bem mais importante que seja garantida a independência e o não existência, por exemplo, de incompatibilidades do que a autonomia da instituição. Preferimos um provedor, no limite caricato, mas um provedor completamente definido na lei, desde que garantisse a independência, a não existência de incompatibilidades, etc., do que a autonomia das instituições. Já, por exemplo, era muito importante, nós não falamos, não chegamos a tão longe, a garantia da existência de condições de exercício do cargo, por exemplo, nomeadamente de apoio jurídico, de apoio nos serviços, etc. Isso, se calhar, era mais importante para nós do que uma provedoria multicéfala, chamemos-lhe assim, portanto, com várias pessoas. O existir um estudante para ser mais perto dos estudantes. Lamento informar que os estudantes, muitos efetivamente continuam a não ter conhecimento da existência do provedor e que só se apercebem dele quando estão com problemas. E, portanto, não me parece que é pelo facto de existir um estudante, porque as associações de estudantes existem, todas elas têm conhecimento e trabalham com muita proximidade com os provedores e não é por isso que os estudantes sabem melhor quem é o provedor. Portanto, a história de um vínculo laboral do provedor não existir parece-me uma utopia. Quer dizer, o provedor para exercer... Um provedor que exerça o cargo sem existir um vínculo laboral que é pro bono, acho que não vai funcionar. Os exemplos que nós vemos que efetivamente conseguem estar mais próximos e produzir mais resultados são efetivamente pessoas que se dedicam a tempo inteiro a isto. Mesmo o caso das situações que nós temos de colegas que já estão reformados e que se dedicam às provedorias não é a mesma forma do que aqueles que estão no ativo. Portanto, acho que considero um bocadinho difícil a não existência do vínculo laboral. A questão do sistema binário, que a Sra. Deputada Isa Ferreira nos colocou, sinceramente, para os provedores, entenda, eu não estou aqui a exprimir uma opinião pessoal sobre a existência ou não do sistema binário. Eu estou a dizer, para os provedores, as questões são iguais, quer venham do subsistema, quer venham do outro. Portanto, existam dois, existam o trabalho que a gente tem que exercer é semelhante. Okay? Portanto, a questão da autonomia financeira já foi respondida, se calhar é mais importante o apoio do que propriamente e a participação dos alumni e dos estudantes, que referiu para a eleição do reitor, acho que são importantes, são extremamente importantes. Agora, acho que já tenho que exprimir aqui uma opinião pessoal, porque acho que os provedores não têm que se meter, não quiseram, optamos por não discutir estes temas, portanto, é uma opinião pessoal. Eu acho que elas devem existir, mas acho sinceramente que os estudantes e os alumni não devem ter o mesmo peso. Acho que os estudantes na instituição devem ter mais peso. Eu estava a perguntar se aqui o Roque gostaria de falar, porque é o nosso representante das instituições privadas. Passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente, José Manuel Roque. Eu vou dizer que as minhas colegas já responderam praticamente a tudo. Há uma outra questão, eu represento aqui a parte do privado,
e, portanto, há situações no privado que são ligeiramente diferentes da parte pública, nomeadamente na escolha do provedor e na intervenção dos alunos. Uma das situações que foi feita ali pela senhora deputada da Iniciativa Liberal tem a ver com a escolha ou não de um docente. Portanto, há instituições que são de pequena dimensão e que, se calhar, não comportam um docente que ganha um valor X para não ter aulas, para só se dedicar à provedoria. Normalmente, as instituições optam por ir buscar uma pessoa externa à instituição, mas que conheça a instituição e, portanto, tenha algum background em relação ao ensino superior, para que possa, faz sempre um contrato, logicamente, para que possa ultrapassar essa situação. A maior parte dos professores tem alguma dificuldade, sendo professores e têm sempre a questão de se nas suas aulas acontece alguma coisa, quem é que não há nada que possa dizer a quem é que recorrem. Em relação ao número de 200 da lei de 2007, em 2007 apareceu o artigo 25 porque não havia provedores antes. Era necessário haver um provedor. Como não havia nada, fizeram aquela redação. Claro está que, a partir daí, os provedores que existiam reuniram-se e, portanto, fizeram uma rede que está consignada em Diário da República e, portanto, nós não somos uma entidade vã, somos uma entidade... Somos uma entidade que tem vindo a colaborar entre os provedores de modo a que possa criar condições, porque não podemos esquecer que o provedor é um gestor, digamos assim, como é que é dizer? Falta-me o termo, peço desculpa. É um gestor de conflitos, no fim ao cabo. Portanto, fundamentalmente é um gestor de conflitos. Portanto, é independência, mas eu, na minha instituição, sinto que, apesar de eu ser independente, não faço nada, digamos assim, que a própria direção tenha conhecimento, logicamente, e, portanto, sou independente, mas estou debaixo das regras, digamos, da instituição. E é tudo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Para terminar. Muito obrigada. Agradeço realmente aqui os contributos. Acho que houve só aqui uma questão que do Sr. Deputado Gabriel Mitoque não foi respondida, que era a forma jurídica que é definida realmente a função de provedor. Nós, enquanto rede, achamos que realmente é extremamente importante termos essa forma jurídica bem definida, porque, como lhe disse, nós temos neste momento uma quantidade diferenciadora muito grande dentro da rede. E dentro da rede, neste momento, nós temos 66 instituições que já fazem parte da rede. Das restantes, as privadas, não é porque nós não temos tentado mandar e-mails, tentar contactar, mas muitos provedores, portanto, se calhar nem estão propriamente em exercício. Gostaríamos só de salientar, eu sei que já está o tempo a passar, é uma coisa aqui muito importante, que há duas instituições de ensino superior públicos que não têm provedor, porque têm regimento diferente, que é a militar e a da polícia. Portanto, neste momento, essas duas instituições não têm provedor porque, segundo nos disseram, eles têm um regimento diferenciado dos restantes. Era bom também, se calhar, ter aquilo que nós chamamos, que nós entendemos que possa ser um provedor distante, mesmo tendo alguma regra que é diferenciadora. Estamos a tentar que a rede façam todas as instituições de ensino superior, façam parte delas, mas agradecemos mais uma vez, o nosso tempo já passou, eu não queria passar mais que isso. Muito obrigada por nos terem recebido. Muito obrigada. Em nome do Grupo do Trabalho, quero agradecer a vinda a esta Comissão e também em nome da Comissão dizer-lhes também que mantemos um diálogo permanente, não só em relação a esta matéria, como outras que considerarem desejáveis. Muito obrigada.